Agora vai, agora vai. Sucesso, sucesso. Muito bom. Agora foi, agora sim. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa, não podemos perder tempo. Eu sou a professora Milena Ranzini, eu sou professora de Administração Pública aqui do Direção, mas eu tenho muito conhecimento, especialização em PNL, que é a Programação Neurolinguística. Atualmente, sou analista administrativa lá do TRT de São Paulo, então vai fazer uns 2 anos, mas passei muitos anos no setor público como analista de recursos humanos na Prefeitura de Campinas, e aí um dia pensei, não tem muito para onde eu subir aqui na Prefeitura de Campinas, decidi prestar outro concurso e prestei para os TRTs, né? Então, o meu foco era o TRT na área administrativa, que é minha área, eu fiz administração pública. E aí, na minha formação, eu tenho mestrado em educação pela Unicamp, porque eu estudei muito escolas de governo, trabalhei muito com capacitação, treinamento, e aí meu foco de estudos era em escolas de governo. Fiz especialização também em programação neurolinguística, teve uma especialização aqui em Campinas. Tenho MBA em gestão de pessoas, fiz especialização em gestão pública na Unicamp. E minha formação básica de PNL, o curso de PNL, Programação Neurolinguística, o curso raiz, tem 3 formações, que é o Practitioner, que é o básico, e significa bem praticante mesmo, são as técnicas básicas. Tem o Master, que aí você aprofunda um pouquinho mais, e tem o Trainer, que é para apresentações. Então, dentro do Master, você vai ter um aprofundamento maior. Então, quem quer conhecer mesmo os cursos de PNL, tem que começar pelo Practitioner e fazer essas formações. Por que eu falo isso? Porque muita gente utiliza a PNL, por exemplo, vendas, curso de desenvolvimento pessoal, e aí fala que é a PNL. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a PNL é uma ferramenta que a gente pode usar para o bem e para o mal, então, como muitas ferramentas. E é uma ferramenta de aprendizagem. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, qual que é a proposta hoje? Hoje, minha meta é fazer 3 exercícios com vocês, utilizando a PNL para a gente praticar. Só que para eu explicar como é a PNL, como funciona, o que é a PNL, aí eu vou fazer uma apresentação. Então, vou passar para vocês o que é a programação, neurolinguística, e aí vou falar um pouquinho da história da PNL, que surgiu com o Richard Bandler e o John Grinder, 2 americanos, que foram transcrever fitas de terapeutas e perceberam que alguns terapeutas funcionavam melhor que outros. E aí eles começaram a descobrir padrões de linguagem que acabavam funcionando melhor para algumas situações. Então, dentro desses padrões, eles começaram a identificar que esses padrões eram padrões e uma forma de pensamento também. Então, a PNL, a programação neurolinguística, ela está focada muito mais na estrutura do pensamento do que no conteúdo. O que significa isso? Se você virar para mim e falar assim, eu estou triste, eu posso pensar que você está triste no conteúdo. Por que você está triste? Qual é o seu sentimento? Então, esse é o conteúdo dessa frase. Mas a PNL, ela quer entender como que você estruturou a tristeza dentro da sua mente. Então, é uma imagem, é um som, é uma sensação, esse pensamento, você utiliza qual a forma de linguagem você está falando para você. Então, é essa estrutura que a PNL busca compreender. Então, vou dar uma explicação sobre o que é, como se estrutura a PNL, e depois a gente já vai fazer 3 exercícios. E eu espero que isso aconteça até às 9 horas. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é que o mundo está fora de nós. Então, tudo que a gente tem dentro da nossa cabeça não é um mundo, é uma percepção do mundo. Então, eu costumo dizer, imagina que a gente está chegando no navio e a gente tem aquela lupa, aquela luneta que a gente olha. É como se a gente estivesse olhando para fora do mundo, e quando o mundo entra dentro da gente, que são nossas experiências, a gente percebe o mundo pelo que a PNL chamou de modalidades, ou que a gente vai ver que são
visão, audição, tato, olfato, paladar ou gustação. Então, como que a gente percebe o mundo? Através dos nossos sentidos. Então, a gente vê, a gente ouve, a gente toca. Não sei se já falaram para vocês assim, você vem nessa loja, você quer pegar em todas as roupas. Eu fui viajar e aí eu fui numa loja e aí o pai estava dando uma bronca no filho gigantesca, falando, menino, tira a mão, não sabe olhar com os olhos, tem que pôr a mão em tudo. E é essa a forma como a gente experimenta o mundo, a gente experimenta através dos nossos sentidos. Não sei se vocês vão na loja e ficam pegando nos tecidos, assim, ou pegando nos objetos, mas a gente experimenta o mundo através dos nossos sentidos. E o que vai acontecer? A gente vai guardar todas essas imagens, esses sons, e a gente vai organizar esses sentidos dentro da nossa cabeça. E aí que vai entrar o primeiro aspecto da PNL, que a gente chama aqui de role. E aí, em inglês, eles gostam muito dessa questão de siglas, né? Que role é papel, né, em inglês. Então, é o role, que é o R de representação interna, o O de orientação, L de ligações e E de efeitos. Então, para entender a PNL, a gente precisa entender que toda essa experiência que a gente vive, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar essa experiência dentro da nossa cabeça. Então, essa representação interna nada mais é do que você organizar imagens, sons, sensações em relação às experiências que você viveu. E aí, eu vou pedir para vocês se lembrarem agora, quem ainda não prestou nenhuma prova, pensa numa prova de escola. Mas se você já prestou alguma prova de concurso, pensa na última prova de concurso que você fez. E aí, provavelmente, dentro dessa última prova de concurso que você fez, vai ter um som, vai ter uma imagem, você vai se ver na cadeira, você vai ver vai lembrar do fiscal, vai lembrar da pessoa, vai lembrar do cheiro do salgadinho ou da pessoa que comeu mexerica. Então, você vai se lembrar da experiência através dessas imagens, desses sons que você ouviu e dessas sensações. Só que o que a PNL percebeu? Que cada pessoa organiza isso diferente. Então, a PNL chamou essa organização de representação interna. E como que a gente faz essa organização diferente? A gente usa submodalidades. Então, dentro da sua imagem, provavelmente dentro da sua cabeça tem uma imagem. Aí, dentro dessas submodalidades, pode ser que esteja colorido, branco e preto, tons pastéis, pode ser que seja grande, pode ser que seja uma imagem pequena. E dependendo da situação que a gente vivencia, essas imagens são organizadas de maneiras diferentes. E os sons também. Às vezes o som é muito alto, som é estridente, som é muito baixo, som é engraçado. Então, dependendo da maneira que você se lembrar, você também vai modificar. Não sei se vocês já assistiram, agora a gente está falando muito de Fernanda Torres, já assistiram Tapas e Beijos, que era aquele seriado que a Fernanda Torres fazia? E aí, não sei se vocês já assistiram, mas quem não assistiu, eram duas vendedoras de uma loja de noiva, só que tudo dava errado. Só que o engraçado era dar errado. Então, o que a gente percebe? Que a diferença entre, às vezes, alguma coisa ser engraçada e ser trágica, são as questões das submodalidades. Então, a PNL percebeu que, muitas vezes, a gente vivencia situações que, dependendo da forma como a gente guarda como se fosse algo engraçado ou a gente guarda como se fosse uma tragédia. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Um dia ligaram na casa dos meus pais e aí a pessoa falou assim, mãe, estou sendo sequestrada. E aí minha mãe achou que era eu. E aí, beleza, tudo se resolveu. Aí no dia seguinte, liguei e falei, e aí, mãe, como você tá? Ela começou a dar risada, ela não conseguia contar, porque na cabeça dela era um filme de comédia que tinha se passado. E toda frase que ela contava, ela, e aí você falou isso, e hahaha, e o cara falou aquilo, e dava risada. Eu não sei como ela gravou isso na cabeça dela, mas provavelmente ela montou uma sequência de filme de comédia. Eu falei pro meu pai, e aí, como você tá? Eu vou trocar o número do telefone, eu vou trocar a chave das portas, eu vou pôr um alarme, eu vou fazer isso. Na cabeça dele, provavelmente, as submodalidades que ele guardou, a experiência, foi um filme de terror. Então, dependendo da mesma situação, pode acontecer com pessoas diferentes e cada pessoa vai guardar a mesma situação de maneira diferente. Além disso, dentro dessa representação interna,
Pensa agora numa comida que você gosta muito e a última vez que você comeu essa comida. E agora pensa que essa comida está aí na sua frente e você está vendo essa comida na sua frente. Só que pensa, essa comida está aí na sua frente? Pensa assim, tem um urso, imagina que tem um urso gigante na sua frente. Esse urso está aí na sua frente? Provavelmente não, porque a forma como você representa isso é diferente do que se você estivesse vendo um urso de verdade. E aí tem uma história muito interessante que o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, ele conta que ele foi atender uma pessoa que estava tendo um surto psicótico e ele só ficava falando: as cobras estão atrás de mim, as cobras estão atrás de mim. E aí, quando ele estava indo, ele parou na estrada num café e nesse café que ele parou tinha uma cobra de verdade empalhada, é isso, né? Empalhada, eu falo empanada, já buga tudo na minha cabeça. Empalhada, e aí ele falou assim: olha, você poderia me emprestar essa cobra? Porque era uma cobra de verdade. E aí ele arrumou também umas cobras dessas de borracha. Quando ele chegou no cara que estava tendo um surto psicótico, ele jogou a cobra de verdade em cima do cara e jogou as cobras de borracha. Aí o cara ficou super assustado. E aí ele virou para o cara e falou assim: qual é a diferença da cobra que está atrás de você, da cobra de verdade e das cobras de borracha? Então, o que ele queria demonstrar, ensinar para o cérebro desse cara? Que o lugar onde ele guardava aquela informação, que a gente chama na PNL de estratégia da realidade, não era a realidade. Então, essa é a forma que a gente representa. Muitas coisas a gente imagina, muitas coisas a gente sabe que é verdade. Por que a gente sabe que é verdade? Porque aquela experiência está guardada e representada de formas diferentes dentro da nossa cabeça. Então, tudo isso para falar que essa é a representação interna. Já na orientação tem dois aspectos importantes. Imagine que você está subindo, não sei se vocês já andaram de montanha-russa, eu já andei naqueles parquinhos que a montanha-russa era de madeira, super emocionante, não sei quem foi criança aí, já andou naqueles parquinhos que a montanha-russa era de madeira, estamos vivos até hoje para contar essa história, que bom. E aí, imagine que você está subindo na montanha-russa e você está dentro da montanha-russa vivendo essa sensação. Isso para a PNL é o que a gente chama de associado. A gente tem memórias associadas, como se a gente estivesse dentro do personagem, dentro da situação. Só que imagine que você está se vendo de fora subindo a montanha-russa. É o que a gente fala de associado. Então, muitas vezes, quando a gente está associado, nosso sentimento é mais forte. Então, se lembre de uma situação em que você estava dentro de si. Então, você estava associado a você. Então, pense nessa prova que eu falei para vocês. Não sei se vocês quiserem até compartilhar aí no chat. Quando você pensa na cena da prova, você está associado vendo os outros alunos ou você está de fora se vendo fazer a prova? E por que isso é importante? Porque muitas vezes, principalmente em prova, quando a gente se imagina fazendo a prova, a gente se imagina associado, derrubando a água na prova, errando o gabarito. Então, muitas vezes, quando a gente fica muito nervoso, o sentimento é muito forte, talvez ajude se olhar de fora, dissociado. E outro ponto também em relação à orientação é que a gente tem memórias lembradas e memórias construídas. Então, tem pesquisas que falam que a partir de determinada idade, metade das nossas lembranças são construídas. Porque é como se a gente fizesse assim: lembrei de A, lembrei de B, mas tem uma lacuna entre C, D e E. Só que eu preciso construir a história na minha cabeça. Então, eu preciso construir alguma história e colocar nesse meio para eu me lembrar, para eu ter as minhas memórias. Outro ponto importante, que são as ligações. E nosso cérebro o tempo todo faz ligações. E as ligações para a gente que estuda, né, para a gente no mundo dos concursos é muito importante, porque é como a gente vai guardar essas informações para utilizar na hora da prova. Se vocês estão estudando, já pensaram como vocês fazem para guardar prazo, para guardar número? Isso provavelmente acontece porque a gente faz uma pastinha na nossa cabeça, igual a gente faz no computador. Então, a gente põe lá, direito constitucional, aí a gente faz uma pastinha, direitos sociais, direitos individuais, e dentro dessa pastinha a gente liga aquele número com aquela informação. Então, o cérebro tem essa capacidade. Então, se você tem muita dificuldade
de guardar números, é importante treinar, fazer essas ligações, pensando que a gente tem essas pastinhas. E, claro, repetição e todas as dicas de estudo, que não é o caso agora. E, por fim, aqui dentro do Rolling, tem os efeitos. O que são os efeitos? São as crenças, as conclusões que a gente chega dessa organização que a gente fez. E a gente chega nesses efeitos, que são as crenças que a gente vai criar, através da linguagem. Então, como que eu vou explicar toda essa conclusão que eu cheguei? Eu utilizo a linguagem. Então, a representação e as modalidades, visão, tem relação com a parte da neurolinguística. Os efeitos com a parte da linguística e a programação é esse conjunto desses elementos. Então, para a PNL, a programação mental é a organização da experiência dentro da nossa mente. Então, PNL é basicamente tentar compreender como é a estrutura do nosso pensamento. E por que isso é importante? Para a gente desenvolver mais recursos para a gente atingir nossos objetivos. E por isso que eu vou passar esses exercícios de forma prática para a gente ver como funciona na prática. E aí, trouxe até aqui, por exemplo, é um exemplo que eu queria dar. Eu tenho uma irmã e a gente ganhou, cada uma, um ursinho. Então, ela ganhou um coelho com uma orelha grande, eu ganhei um ursinho com uma orelha pequena. Então, desde criança, a gente vai vivendo experiências. Então, a gente pode viver na mesma casa, sob os mesmos pais, mas a gente vai tendo também experiências diferentes. Então, mesmo irmãs gêmeas, né, como eu e minha irmã éramos, a gente pode ter experiências diferentes. Então, a maneira como a gente vai organizar as situações dentro da nossa cabeça vai ser diferente. Essa programação mental vai gerar consequências. O que vai gerar? Então, muita gente fala, o que é programação mental? Mindset. E essa programação mental é o conjunto das coisas que a gente acredita e a forma como a gente funciona. Então, para a PNL, é a organização do nosso rolo. O que deriva dessa programação mental? O que a gente pensa, como a gente sente e a nossa fisiologia. A nossa fisiologia é desde os gestos, até, sabe aqueles movimentos mais sutis que a gente faz, a nossa postura, até as palavras que a gente escolhe também entram um pouco dentro da nossa fisiologia, o nosso sotaque, os nossos sentimentos são as nossas sensações, e isso deriva desses pensamentos. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos e a gente nem percebe que a gente tem um pensamento e a gente fica triste, mas muitas vezes esses sentimentos vêm desses pensamentos. Todo esse conjunto gera o que a PNL chama de estado, que é o pensamento, sentimento e a nossa fisiologia. Então, quando eu falar estado, é esse agrupamento. E aí, isso tudo gera e faz o nosso comportamento. E por que isso é importante? Porque o comportamento é a parte visível. Se eu estudo, se eu não estudo, se eu memorizo, se eu não memorizo, o que eu faço, né, para estudar? Eu leio, se eu faço questões, isso é o meu comportamento. Esse comportamento, ele é derivado tanto do meu estado quanto da minha programação mental. E aí, o meu comportamento vai gerar um resultado. Eu sempre lembro de dieta, né? Quando eu penso em resultado. Eu vou comer isso aqui escondido, porque ninguém vai ver que eu tô comendo. Só que os quilinhos da balança e as roupas apertadas, todo mundo vai ver. Então, não adianta eu ter um comportamento escondido. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu conto para todo mundo que eu estou estudando. E aí, quer mostrar que está tendo comportamento, mas chega não passa em nenhum concurso, na hora da prova não passa. Será que é estratégia? Será que não está estudando? Então, é preciso identificar. Então, tudo isso vai gerar o resultado. E qual é o resultado? Passar ou não no concurso, passar mais rápido, não passar e não desistir, prestar um monte de provas até conseguir. Então, isso tudo deriva do que é a proposta da PNL. E aí, só não é um recado, mas assim, chamar a atenção para um ponto, porque assim, o que é a PNL? A PNL é a gente entender a estrutura do nosso pensamento, ampliar nossos recursos para a gente ter melhores opções. Então, a PNL não é milagrosa. Muita gente utiliza a PNL falando assim, agora
você vai ser melhor que todo mundo, você vai passar em 3 meses. Não, você vai desenvolver melhor os seus recursos para entender melhor suas dificuldades. E o cérebro não vem com manual de como ele funciona. Então, a PNL vem trazer as ferramentas para a gente entender melhor. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Ó, a Gisley falou aqui, ó, flashcard, o mapa mental, resumão. Sim, tranquilo, beleza. Então, agora, a gente vai para o primeiro exercício, que a gente vai falar sobre objetivos. Então, todo mundo, eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, qual concurso vocês vão prestar? Ah, MPU, TRT, Cefaz, PF, ok. Então, quando a gente decide prestar um concurso, a gente quer passar do estado atual para um estado desejado. Tudo que está entre o nosso estado atual e o estado desejado, para a PNL, a gente chama de problema. Para resolver o problema, a gente tem que desenvolver melhores recursos. Aí, o que são recursos? Disciplina, motivação, flexibilidade, conhecimento, responsabilidade, etc, etc. Tem gente que está no estado atual mais pertinho do estado desejado, mas tem gente que está mais longe. Então, é preciso avaliar qual é essa distância. E a primeira coisa é definir muito bem os objetivos. E aí, eu sempre achei que o objetivo era uma coisa muito óbvia. Não, mas é muito óbvio, né? Quem presta concurso. Mas a primeira coisa é vocês terem claro quais são ou qual é o objetivo ou os objetivos. E a gente sempre fala em concurso, é importante você definir uma área, e mesmo assim tem gente que patina. Não, agora eu vou para cá, depois eu vou para lá. Então, qual é o seu objetivo para prestar concurso? Pense aí. Então, o objetivo é passar na PF, passar no MPU, passar no TRT. Quando eu falar assim, mas qual é o objetivo de você passar no TRT? Não, eu quero ter estabilidade. Qual é o objetivo de você ter estabilidade? Eu quero dar orgulho para minha família. Então, o que a gente percebe? É importante você ter um objetivo mais próximo e mais claro, mais palpável, sabendo que esse objetivo mais próximo, ele é suportado pelo que a gente chama de meta-objetivos, que são os objetivos dos objetivos. E aí, é importante você ter clareza também de quais são, porque muita gente pensa assim, não, eu preciso sair desse trabalho que eu estou. Então, isso é um meta-objetivo para passar no concurso X. Ah, eu preciso de arrumar um emprego. Esse é um meta-objetivo para o objetivo de passar no concurso Y. Beleza? Então, assim, agora, quem puder escrever, eu acho que depois esse material fica disponível para vocês no grupo, né? Eu já até passei para o pessoal lá, pode encaminhar para vocês. Mas quem quiser escrever e fazendo junto, vamos lá. Então, pensa aí, qual o seu objetivo em relação aos concursos? E aí, quem puder compartilhar para a gente já ir também, é importante a gente olhar o coleguinha também, ver o que os outros estão fazendo, para a gente aprender. Então, esse é o momento de aprendizado. Então, qual o seu objetivo em relação aos concursos? Qual concurso você quer prestar, passar, ser nomeado? Eu sempre penso na PNL, a gente precisa... Por que a gente fala na PNL que a gente precisa utilizar as palavras certas? Porque vocês perceberam que toda a experiência, a gente cria imagens. Então, já fizeram a experiência do não? Ah, não pense no elefante cor-de-rosa com pintas azuis. E aí você cria essa imagem. Porque dependendo do que você pensa, para você entender a realidade, o mundo, você precisa criar essa imagem na sua cabeça. Por isso que a gente fala que a gente precisa prestar atenção na nossa linguagem, porque a gente tem uma capacidade muito grande de criar nossa realidade. Ó, objetivo: ser auditora, estabilidade e passar no TJ e INSS, TRT, Cefaz Santa Catarina, ter estabilidade, dinheiro, Tribunal de Contas da União, TRT, amo direito do trabalho, como advogada não tenho a remuneração que eu mereço. Então, já tenho objetivo, já tenho meta-objetivo, estabilidade, INSS, boa remuneração, reconhecimento profissional no Tribunal de Contas. Então, beleza. Agora, tem um áudio aberto. Não sei, gente. Para mim não tem, viu? Para mim tá. Será que é só o meu? Mas eu tô tão quietinha aqui. Ó. Vejam aí, pessoal. Suporte. Então, esse exercício é só para clarear isso e para ajudar vocês a definirem bem os objetivos. O que a PNL percebeu?
pesquisando pessoas que tinham sucesso. Que as pessoas que conseguiam atingir os objetivos utilizavam 6 padrões para definir o objetivo. E a gente vai fazer o exercício com esses padrões. Primeiro, definir muito claramente o estado desejado. Segundo, evidência. 3, contexto. 4, ecologia. 5, recursos. 6, plano de ação. Mas a gente vai passar um por um. Primeiro, então, escrevam aí, ou pensem. Só pensar já está excelente. Qual o estado desejado muito claramente? Cuidado com... Eu tenho um amigo que ele quer PF. Então, o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, ele fala assim, ó, não tem fórmula de sucesso maior do que você se frustrar estabelecendo um objetivo muito bem definido. Por isso que a gente fala, escolher uma área, porque dentro da área você consegue escolher vários cargos, ou vários cargos parecidos, né? Ou vários concursos, vários órgãos. Então, defina o que você quer, em termos positivos. Então, eu quero tal cargo. Então, por exemplo, eu queria, quando eu prestei, quando eu decidi sair da Prefeitura de Campinas e voltar a estudar, era muito claro que eu queria a área administrativa. Eu fiz administração pública e o povo falava assim, vai para a área fiscal. Eu peguei um edital da área fiscal, comecei a ler o edital, já comecei a me sentir mal. Aí eu já me imaginei, isso é um exercício também que a gente pensa, né, com a PNL e a gente entende como funciona. Eu já me imaginei trabalhando como na área fiscal. Aí eu comecei a passar mal de verdade. Falei, não, não é para mim. O que eu gosto é a área administrativa. Então, assim, ó, pense naquilo que você quer em termos positivos. Porque quando a gente pensa naquilo que a gente não quer, a gente cria essas imagens na cabeça. Então, outra coisa, é iniciado e controlado por você. Então, prestar concurso depende de você. Então, muita gente fala assim, porque fulano não me dá suporte, e a gente vai ver isso aqui também em outros aspectos aqui da definição de objetivos. Mas é você que estuda, é você que senta lá e faz a prova, então tem que ser iniciado e controlado por você. E tem que ter um tamanho adequado. Então, essa questão de, nunca estudei para concurso. Esses dias recebi uma mensagem e falava assim, eu vou prestar TRT São Paulo. Isso era em janeiro. Acho que dá tempo? Eu pensei, não, janeiro até junho, julho, que vai ser a prova, super tempo. Aí a pessoa falou assim, não, mas eu nunca prestei nada, é a primeira prova que eu vou fazer, dá tempo? Aí eu falei, dá, só que não depende só do tempo, depende também de estratégia de estudo, tempo de estudo, constância, depende de outras coisas. Dá. Então, é o tamanho adequado para as horas que você tem para estudar? Enfim. Então, pense primeiro nisso. Outro aspecto importante da boa formulação de objetivos são as evidências. Como você vai saber que está no caminho certo? Se você sai vou usar São Paulo, que é onde eu estou. São Paulo vai para o Rio, e no meio do caminho você vê uma placa Curitiba a 10 metros, 10 quilômetros, você estará no caminho errado. Então, o que demonstra? Qual é a placa que demonstra que você está no caminho certo ou no caminho errado? Essa placa vai ser evidências relacionadas, simulados, sua sensação de que você está aprendendo, a sua memória. Então, não precisa ficar só no desempenho das questões, em quantas questões você acerta, em quantas páginas você leu, quantas horas você estudou, mas a sua sensação, a sua perspectiva da memória, o quanto você sente que você está aprendendo. Então, o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai sentir que vai demonstrar que você está no caminho certo. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, já ficaram por uma questão, por 2 questões? Isso para você é uma evidência boa ou ruim? Quando eu fiquei por poucas questões, eu fiquei super feliz, porque eu falei, estou fazendo algo certo, é só eu continuar que vou passar. Sara, meta objetivo, sair da sala de aula como professora. Boa, Sara. Então, vamos lá. Contexto. Onde, quando e com quem você quer isso ou não quer isso? Em quanto tempo? Então, tem que... essa questão de estabelecer objetivos também tem que ter um prazo realista. Quando eu deixei claro que a minha visão era diferente, porque
cada um vai estabelecer objetivos dentro da situação em que se encontra. Eu estava trabalhando, então a minha perspectiva, o meu pensamento, antes da pandemia, né? Lógico, era o seguinte: vou prestar os concursos, no prazo de 5 anos eu quero passar. Então, eu tinha 5 anos, porque eu pensava, se o concurso se eu prestar um concurso aqui, vale 4 anos, mais um vai ter outro concurso. Então, em 5 anos, eu ia prestar uns 10, 15, 20, e em um eu ia passar. Então, esse era o meu objetivo. Demorou 1 ano e meio, então não demorou tudo isso, porque foi quando teve o concurso que eu passei. Na verdade, eu passei em vários, assim. Mas o que eu queria mesmo era o TRT. Então, no concurso que eu queria, eu passei. Então, eu fiquei nesse. Mas em quanto tempo? Com quem você vai estar? Onde você vai estar? Então, por que onde, com quem? Porque muita gente... Eu tenho um amigo que ele quer PF. Eu vou usar ele como exemplo várias vezes, porque ele está nessa loucura de PF. E aí ele quer PF. Só que ele acabou de mudar, casar, e ele tá super feliz. E aí, assim, e se ele for para PF num estado longe, que ele vai ficar longe da pessoa que ele gosta? Então é importante também definir onde, com quem e em quanto tempo. E ecologia. Isso é muito importante, porque isso gera um impacto muito grande. Quando a gente vê, quando a gente estabelece objetivo, se fala pouco disso. A ecologia é o impacto que isso vai gerar na sua vida. Então, assim, prestar concurso, estudar para concurso ecológico, muitas vezes a gente pensa no impacto só de quando a gente passar. Mas muitas vezes o impacto é durante os estudos. Então, assim, como que esse objetivo vai impactar a sua vida? Como ele impacta na vida das pessoas que são importantes para você? Como isso impede? Como esse objetivo, como as coisas da sua vida, como que está organizada a sua vida e o que está impedindo você de atingir o objetivo? Por que eu falo isso? Muitas vezes, para a gente estudar, a gente precisa abdicar de muitas coisas. Então, esse meu amigo que quer estudar, ele quer passar na PF. Porque estudar, ele não quer estudar muito, não. Ele quer passar na PF. Olha o que ele falou para mim. Não, eu acordo 4 da manhã, estudo até às 6, aí depois, no período da manhã, eu estudo das 10 ao meio-dia, e aí eu tenho minha tarde livre para curtir a minha vida. Aí eu falei para ele assim, olha, se você tem a tarde livre, então tem alguma coisa errada aí, porque o que ele fez? Ele organizou o estudo dele em função de ter a tarde livre. Claro, ter a tarde livre é maravilhoso, mas será que ele não vai demorar mais tempo para passar, já que ele quer passar logo? Então a gente tem que ver qual é o impacto que o estudo vai causar na nossa vida. Recursos. Isso é muito importante, porque toda vez que alguém fala do zero à aprovação, eu lembro desse aspecto específico da definição de objetivos. Para você, primeiro que você não sai nunca do zero. Então, se alguém falar isso, né, para você, aqui no Direção a gente não fala isso de maneira alguma, mas assim, se alguém falar, ó, do zero à aprovação, não existe isso, porque você já tem recursos, nem que sejam recursos internos, como disciplina, motivação, vontade, desejo, uma necessidade, algum recurso você já tem. Então, você precisa pensar, quais os recursos que eu tenho e que eu posso utilizar para isso, e quais são os recursos que eu preciso desenvolver ou preciso arrumar. Então, eu preciso de material, eu preciso de orientação. Então, esse encontro é um recurso. Então, você vai ter esse recurso para ajudar você a atingir o seu objetivo. Existe mais algum recurso que você precisa adquirir? Um recurso muito importante é tempo. Então, muitas vezes a gente pensa assim: como eu posso ter mais tempo de estudar? Eu vou estudar no transporte, vou estudar na fila do ônibus, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Então, tempo também é recurso. Então, quando você olha para os seus estudos, olha para o seu objetivo, para a ecologia, você começa a pensar, para atingir esse objetivo, quais recursos eu preciso, quais eu já tenho, quais eu posso desenvolver. Plano de ação é o sexto, que é como você vai chegar lá, qual é o primeiro passo, e qual o segundo passo, e qual o terceiro passo, e qual o quarto passo. Então, é o que você vai fazer, o A, é o B. Então, quando você começa a estudar,
é importante você organizar. Mesmo que você tenha o melhor mentor do mundo, é importante você ter essa organização, porque a organização, às vezes, o ambiente muda na semana e você precisa se reorganizar. Então, quais são os passos que você precisa fazer? E aí, você já está nesse momento. Qual é o passo daqui até a prova do MPU? O passo daqui até a prova da Cefaz, da PF? Então, quais são esses passos? Provavelmente vocês já fizeram dentro da cabeça grande parte deles. Qual é o estado desejado? Quais são as evidências que você vai ter e acompanhar essas evidências? Então, é importante você saber onde você está, o estado atual e se você está mais perto do estado desejado. E analisando através dessas evidências, porque não é só a evidência de quando você atingiu o objetivo. Opa, o contexto, a ecologia, os recursos e plano de ação. Provavelmente já ouviram falar da meta SMART, que é mais conhecida. E aí eu fiz uma adaptação. Então, SMART é o S de específico, que seria o estado desejado. Você definir exatamente aquilo que você quer. Mensurável seriam as evidências. Atingível seria o plano de ação mais os recursos. Relevante seria a ecologia, ou seja, o que é importante para você, o impacto que isso gera. E o T de tempo, que seria o contexto, que para a PNL é um contexto mais amplo. Então, pensem aí, dentro da boa formulação de objetivos, e aí eu trago esse exemplo do meu amigo, que ele quer PF, mas o problema dele é com crenças, e a gente vai fazer um exercício de crenças já já. Então, assim, defina muito bem o seu objetivo e tenha um objetivo flexível suficiente para você ter uma área. E para quem está pensando assim, ó, vou prestar tal concurso, vou prestar outro, vou prestar. Pense assim, ó, todo esse conhecimento que você está adquirindo, ele pode te ajudar em outras provas também. Quando eu sempre ajudo meus amigos e eu sempre fiz um mapeamento de concursos. Então, eu tinha 10 concursos sempre mapeados. Ah, mas é muito. Gente, tá chovendo concurso. Esse ano é um ano excelente para concurso. Para quem está estudando, se dedica, porque, olha, é difícil ter tantos concursos bons quanto 2024, 2025. Então, assim, tenha isso em mente. Então, assim, não pare em um concurso só, tudo bem? Então, qual o seu objetivo em relação aos concursos? Tenha claro qual o seu objetivo, qual o seu meta-objetivo, e utilize esses passos. Certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Podemos? Então, esse é o primeiro exercício. Defina claramente seus objetivos. E aí, por que você ainda não passou no concurso que deseja? Aí eu quero compartilhamento. Por que quando a gente responde perguntas assim, porque a gente descobre nossas crenças? Então, eu vou dar uma ajudinha. Assim. Ah, porque tem poucas vagas, porque eu não estou preparado. E tudo é crença, porque para a gente saber se isso é verdade ou não, a gente vai precisar de mais evidências. Ah, porque o governo não libera verba, porque tem muitos concorrentes, porque os concorrentes são melhores do que eu, porque eu não tenho tempo. Então, são verdades, mas são crenças. Muitas delas são crenças. Então, porque tem só uma vaga. Não faço a mínima ideia. Não, não vou nem ler o que você escreveu. Não. Vamos lá. Porque eu não estudei o suficiente, medo do fracasso, falta de constância, escolhi estudar para a área de educação, idade, indecisão sobre qual concurso prestar. Então, Rico, faz esse exercício de definição de objetivo, isso vai te ajudar a clarear. Agora quero dar o segundo passo na área de controle. Nunca foquei. Muito bem. Muito bem. Agora já decidi. Então, antes não tinha decidido, mas agora decidiu. Agora já vai passar. Então, vamos fazer um exercício de crenças. Pensa aí numa crença, vai pensando, o pessoal vai colocando aí à medida que vocês vão lembrando, que crença é tudo aquilo que a gente acredita. Então, se a gente viu dentro da nossa programação mental, é aquele conjunto de coisas que a gente acredita, aquelas conclusões que a gente chegou sobre a vida desde que a gente era criança, quando alguém importante falou algo sobre nós. Então, todo aquele conjunto de coisas que a gente experimentou são as nossas crenças. Olha lá, ó, preciso gabaritar para passar.
essa é uma crença fortíssima, tanto para o bem quanto para o mal. Ó, tenho dificuldade, não estudei o suficiente, tenho dificuldade em direitos, falta de tempo no pós-edital, ser aprovado tomar posse, cargo administrativo, mas o tempo é meu maior inimigo. Isso é uma metáfora que também, em outro encontro, a gente pode explorar metáforas. Preciso gabaritar para passar, medo de não ter a capacidade de passar para um concurso de alto nível como auditor fiscal. Então, vamos lá. Minha cabeça é bem Disney, se posso sonhar, posso realizar, é isso mesmo. Os outros estão estudando mais do que eu. É muito interessante que quando eu comecei a estudar, eu não tinha Instagram, nessa fase nova. Aí eu fiz Instagram, só que só tinha eu. Eu não seguia ninguém. Eu não seguia nem, na época, era meu namorado, hoje é meu marido. Nem meu marido eu seguia. Nem a minha irmã gêmea eu seguia. E aí o povo falava assim, mas você não me segue, eu te sigo. Eu falei assim, depois que eu passar no concurso, eu sigo todo mundo. E aí eu só seguia gente que estudava. Quando eu me sentia desmotivada, eu abria meu Instagram e via todo mundo estudando. E eu falava assim, meu Deus, está todo mundo estudando. Só que no meu Instagram era só de concurso. Então, eu não tinha possibilidade de eu abrir meu Instagram e ver alguém na praia, e ver alguém... Não, era só gente estudando. Então, isso me ajudou bastante. Não sentei realmente para estudar, focada em determinado concurso, consegui passar no vestibular com 3 meses, mas na época eu tinha muito foco. Então, é isso. Então, sim, o que vai ajudar ou atrapalhar no comportamento, nos pensamentos? São as crenças que constituem essa programação mental, que algumas pessoas vão chamar de mindset, que é essa programação interna. E aí, lembra de toda essa programação? Então, aqui, ó, está a nossa programação mental. Então, muitas vezes a gente quer mudar o nosso comportamento. A gente fala assim, gente, eu preciso estudar mais. Eu não sentei para estudar, eu preciso estudar mais, eu preciso focar mais, eu preciso me concentrar, eu preciso falar mais não. E a gente foca no comportamento. E aí, muitas vezes, a gente pensa alguma coisa e fala assim, e pensa, nossa, eu não entendo, eu não consigo aprender tal coisa. E vem esse pensamento. Só que esse pensamento, essa voz interna que vem, ela é derivada dessa programação mental, que são as nossas crenças. Então, se a gente entender melhor como que nosso pensamento funciona, como nossas crenças funcionam, a gente pode conseguir alterar um pouco do nosso comportamento lá na frente, se a gente conseguir compreender melhor nossa estrutura de pensamento. E tem umas ferramentas para a gente tentar modificar isso aí. Por que eu falo tentar? Porque não é tão simples assim como só mudar a crença. Não é tão simples. Se fosse simples, todo mundo mudava a crença, chegava onde queria. Crenças são profecias autorrealizáveis. Por que é importante a gente saber disso? Pensa se quando sai notícia. Agora faz tempo que não sai, né? A gasolina vai aumentar de preço. E aí vai todo mundo para o posto e aí aparece lá. Não está tendo abastecimento, a gasolina vai acabar. Aí vai todo mundo para o posto, enche o tanque e a gasolina no posto acaba. Por quê? Porque a gente acredita que vai acabar e a gente se comporta daquela forma. Quando teve a pandemia, vai acabar a comida, aí todo mundo foi, comprou papel higiênico, então acabou mesmo, porque todo mundo acreditava nisso. Então, para a gente manter, a PNL tem essa perspectiva de que a gente precisa manter uma regularidade na nossa vida para a gente se sentir até seguro. Então, imagina se todas as nossas crenças, de repente, a gente parasse de acreditar naquilo que a gente acredita, o nosso mundo desmoronaria. Então, a gente precisa de uma segurança, né, para a gente pensar que aquilo que a gente vive é uma verdade. Eu tinha uma amiga, hoje ela já mudou, está namorando, mas ela tinha um pensamento seguinte. O cara, ela estava se envolvia com alguma pessoa e ela falou assim, lá, o cara não gosta de mim, são 4h12 da tarde e ele não me mandou uma mensagem nesse minuto. O que é isso? É uma evidência. Então, ela precisava da evidência de que 4h12, se ele mandasse mensagem 4h12, é que ele gostava dela. Ele podia mandar flores, comprar um iate para ela, mas se 4h12 ele não mandasse a mensagem, o cara não gostava dela. Então, para cada pessoa, a gente precisa buscar evidências do que aquilo que a gente acredita é verdade.
Só que muitas crenças a gente já mudou ao longo da vida. A gente acreditou em Papai Noel, já acreditou em Coelhinho da Páscoa, hoje a gente não acredita mais. Então, ao longo do tempo, a gente deixa de acreditar em muitas coisas também. Então, a gente percebe que é possível a gente mudar a nossa programação. Tem uma história, no livro do Robert Hughes, que é um dos autores de PNL, ele conta a história de um psiquiatra que recebeu um paciente, e esse paciente, ele dizia que ele era um corpse, que é a cadáver, que é um cadáver. E aí ele puxava o cabelo do cadáver do paciente e falava assim: cadáver sente dor? Aí ele, não, cadáver não sente dor. Ah, cadáver come? Não, cadáver não come. Aí ele queria convencer o cara de que ele não era um cadáver. Aí ele falou assim: cadáver sangra? Aí ele falou assim: não, cadáver não sangra. Aí ele pegou uma agulha e espetou no dedo desse paciente. Começou a sangrar. Aí o que vocês acham que aconteceu? Ele virou e falou assim: nossa, eu estou sangrando. Então, não sou um cadáver? Não, que conclusão que ele chegou? Nossa, eu estou sangrando. Então, cadáveres sangram. Então, as nossas crenças são tão fortes que a gente precisa justificar. Então, hoje, quando eu vejo, né, discussão direita, esquerda na política, às vezes a pessoa posta a mesma reportagem, mas uma é de direita, uma é de esquerda. Mas as evidências que cada uma... Ah lá, tá vendo? Ó, fulano do governo fez isso, ó, fulano do governo fez aquilo. Então, às vezes, é a mesma reportagem, mas dependendo da crença, você vai utilizar evidências diferentes. Tem um filme que chama Três Cristos, Três Cristos, que é com o Richard Gere. São três caras que acreditam que são Jesus Cristo. E aí, o Richard Gere é o médico e ele tenta entender. E aí cada um fica falando, não, eu sou Jesus por causa disso, por causa daquilo. Então, eles buscam evidências para mostrar que a crença deles é real. E a gente faz isso o tempo todo, tá? Todo mundo faz isso. E a PNL percebeu isso. Tem um psiquiatra famoso, chama Milton Erickson, que aí desenvolveu a hipnose falada, que é chamada hipnose ericksoniana, que ele atendeu um paciente psiquiátrico, ele estava no hospital psiquiátrico, e ele acreditava que era Jesus. Só que Milton Erickson era um gênio, assim, da psiquiatria, desenvolveu toda uma teoria. Ele chegou para o paciente, que achava que era Jesus, e ele não ficou tentando falar, olha, você não é Jesus, combatendo a crença, as coisas que ele acreditava. Ele virou e falou assim, me disseram que você é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. Aí ele é verdade, porque se ele era Jesus, ele gosta muito de ajudar os outros. E me disseram também que você é um excelente carpinteiro. Aí ele pensou, bom, se eu sou Jesus, eu sou um excelente carpinteiro. Ele falou, estão precisando de alguém lá, estão reformando lá no determinada ala do hospital, estão precisando de ajuda. Então, se você gosta de ajudar um excelente carpinteiro, eu acho que seria bom você ir lá. Aí, esse paciente foi, se integrou, e aí ele conseguiu depois até sair desse hospital psiquiátrico, porque ele desenvolveu outras habilidades. Então, muitas vezes as nossas crenças são que dão sustentação. E muitas vezes as nossas crenças nos ajudam e nos atrapalham. Então, por que eu perguntei para vocês? Por que você não passou no concurso? Porque quando a gente pergunta, a gente já vem com várias coisas. Ah, eu não sei direito, eu não sei as matérias de direito. Ah, eu estou muito velha para isso. Ah, a minha idade não dá. Ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho motivação. Então, tudo isso vai gerar um impacto lá nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. Então, eu vou passar um exercício baseado, não é todos os padrões, existe um livro do Robert Hughes, que é um autor de PNL, chama Sleight of Mouth. Não tem uma tradução, mas seria assim, já jogaram aquele joguinho, já viram? Aquele que põe um negócio escondido e ele faz assim com a mão? Isso chama Sleight of Hand, é truque de mão. Aí ele deu esse nome de Sleight of Mouth, que é truque de palavra, truque de fala, que são padrões de linguagem para a gente modificar crenças. Tem pessoas, tem coaches aí que só esse exercício, mas eu não vou dar o mesmo exercício, não são os mesmos padrões, mas são baseados nele. Vende por 5 mil um curso de 30 horas. Então, presentão aqui para vocês. Então, pensem em alguma crença assim, que atrapalha, e aí, ou peguem uma aqui, pensem em alguma aí que tipo atrapalha.
E se tem dúvida, por exemplo, eu não estudo adequadamente. Então, assim, precisa estudar mais. Precisa estudar mais é um comportamento. Mas, assim, o porquê você precisa estudar mais? Aí você vai conseguir descobrir sua crença. Pense uma frase aí que esteja te atrapalhando. Qual que é o primeiro passo? E aí, esse é um exercício para a semana. Por que é para a semana? Porque isso vai ajudar muito vocês a pensarem como vocês estão utilizando essa questão da mentalidade para ajudar e auxiliar nos estudos de vocês. A primeira coisa é entender essa programação mental, essa estrutura, essa experiência que vocês tiveram até hoje na vida, organizou qual estrutura de linguagem, de pensamento dentro da cabeça. Então, tem um autor que chama Joe Dispenza, ele fala o seguinte: quando a gente está fora do programa, a gente não é mais o programa. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente para e começa a pensar nas coisas que a gente está pensando, a gente não é mais a nossa programação mental. A gente está de fora, refletindo sobre o que a gente pensa. Muitas vezes, quando a gente faz meditação, não sei quem já fez, porque meditação também tem várias vertentes, mas muitas meditações a gente para e pensa, nossa, vem um pensamento, preciso pagar uma conta. E aí você para, nossa, esse pensamento, preciso pagar uma conta. Você pensa sobre o pensamento, então você já está pensando na sua programação mental. Então, a primeira coisa seria você pensar. E aí muita gente falou assim, eu não sei, é difícil. Então, pensar que você pensa sobre concurso, o que você pensa sobre estudo, o que você pensa sobre a concorrência, o que você pensa sobre as matérias, o que você pensa sobre conteúdo. Então, entender melhor o que você pensa, qual é a sua estrutura de pensamento, e escrever tudo aquilo que você pensa. Aí você vai separar quais coisas que você pensa que te ajudam na sua aprovação e quais coisas que você pensa que te atrapalham. Então, quando eu estava estudando, eu pensava assim, era muito claro na minha cabeça. Nossa, essa questão, toda vez que eu fazia questões, eu fazia muitas questões, mas toda vez que eu fazia questão, eu falava assim, essa questão pode ser a questão que vai me ajudar a passar na prova. E eu fazia cada questão com tanto carinho que isso me ajudava muito. Então, cada questão era importante. Isso era um pensamento, tenho até hoje, esse é um pensamento meu. E aí é interessante, porque assim, agora eu estou na fase do foco da dieta. E eu já percebi um pensamento meu. Que tem um pensamento meu que é assim, ó. Só esse docinho não vai fazer diferença na minha dieta. Só que se eu comparar, essa questão é o que vai me fazer passar, ou esse docinho não vai atrapalhar minha dieta, se eu pensar que são pedacinhos, é quase a mesma coisa. Só que para os estudos eu tenho uma estrutura de pensamento, para a dieta eu estou com outro. Mas o importante é que eu já percebi que eu estou com essa estrutura de pensamento. E eu posso trabalhar e eu posso reorganizar esse pensamento, colocar crenças mais positivas, né? Para a minha dieta, no caso, em questão. Então, outra coisa que eu tinha, né? Outra crença que eu tinha. Meu, eu tenho até hoje. Não é possível não passar em concurso. E eu acredito nisso totalmente. Porque se você estudar adequadamente, melhorar suas estratégias de estudo ao longo do tempo e estudar no tempo certo, necessário para você aprender todo o conteúdo, é impossível você não passar. Aí você vai falar assim, que absurdo. Mas essa é minha crença. Então, assim, às vezes você tem uma crença assim. Eu conheço muita gente que tem essa crença. Não adianta eu estudar, não adianta o tempo que passar, eu nunca vou passar. Eu conheço pessoas que têm essa crença, certo? Então, é importante. O que é importante também? Às vezes, seu desânimo, às vezes perceber o sentimento, que isso ajuda também você a identificar alguma crença ou alguma coisa que você acredita. Tempo, família, procrastinar. Vai estudar tanto assim? Verdade, tem isso também. Eu falo, estou estudando pouco, né? Infelizmente, tem isso também. Então, as crenças, elas estão, que a gente fala, na estrutura de superfície. Então, dentro da... Tem correntes da psicologia que tem essa imagem do iceberg, né? Que o consciente é lá em cima, o subconsciente é tudo lá embaixo, né? Do iceberg. Para o PNL, parece mais uma cebola. A gente vai chamar de estrutura de superfície, que são aqueles pensamentos que a gente percebe.
E à medida que a gente vai tirando as camadas, a gente vai percebendo mais coisas que a gente pensa. A gente trabalha muito estrutura mais profunda quando a gente vai para a terapia, né? A gente vai investigar melhor, a gente tem uma estrutura, tem um profissional que nos acompanha, então a gente consegue entender melhor esses pensamentos mais profundos. Mas nada impede de, à medida que a gente for prestando atenção nos nossos pensamentos, a gente comece a perceber quais os nossos pensamentos mais profundos. E agora, escolhida a crença ou as crenças, mas vocês podem fazer isso ao longo da semana com todas. Pensem aí. Quando eu vou contar a história desse meu amigo da PF. Um dia ele virou para mim, porque eu falei para ele o seguinte: ok, você quer Polícia Federal, mas ele quer a área policial, né? Eu falei assim, mas vai sair um monte de policial legislativo, vai sair Polícia Civil, vai. Não, e eu falei assim, ó, vai ter uns 10 concursos enquanto não sai a PF. Não, eu quero PF, porque a crença dele, se eu estudar para esses outros, vai atrapalhar minha aprovação na PF. Falei, não é assim, você vai prestando os concursos, aí imagina se você passar em um, pode ser que você considere que é um concurso escada para você, aí você fica mais tranquilo para estudar para a PF, blá, blá, blá. Aí, depois de muitos vídeos que eu mandei, muitas coisas que eu falei, muitas broncas que eu dei, ele virou um dia e falou assim para mim: eu estou, é, é, eu estou duvidando, estou agora duvidando da minha crença. Alguma coisa assim que ele falou assim. Não foram essas palavras, mas o que ele disse para mim? Que agora ele não estava 100% certo da crença dele de que ele tinha que estudar só para PS e que os outros concursos iam atrapalhar ele. Então, eu já achei isso uma vitória. Qual que é a ideia? Você não vai passar de algo que você acredita muito, mesmo que esteja te atrapalhando, porque esse algo que está te atrapalhando, algum benefício está trazendo na sua vida. Então, pode ser a pior coisa, o pior comportamento, a pior crença, mas em algum momento da sua vida, pelo menos, serviu para alguma coisa. E muitas vezes, como serviu para alguma coisa em algum momento, a gente continua tendo aquela crença, mesmo que hoje atrapalhe mais do que ajude. Tudo bem? Então, assim, o segundo passo, que agora que você está percebendo melhor os seus pensamentos, é você começar a questionar suas crenças, colocar as crenças naquele lugar de dúvida. Veja bem, pode ser que não seja verdade, tão verdade, aquilo que eu acredito. Isso é enfraquecer as crenças para você conseguir colocar algo mais produtivo no lugar. Tudo bem? Então, como você vai questionar essas crenças? Na PNL, quando você faz o curso, tem várias ferramentas, mas essa é uma ferramenta de linguagem baseada lá no livro do Robert Jones. Então, vamos lá. Vou passar os questionamentos e vocês vão pensando aí. Quem quiser pode colocar no chat as conclusões que vai chegando, que é muito legal também. Primeira coisa, qual a intenção positiva de você pensar assim? O que é essa intenção positiva? O que esse pensamento traz de bom? Qual que é o benefício hoje de você pensar assim? Então, reprovação. A reprovação tem uma intenção positiva muito clara. Eu já vi pessoas que estudaram e não foram prestar a prova porque a intenção positiva era não sentir a dor da reprovação. Então, eu vou lá fazer a prova e a minha crença é que eu vou reprovar. Então, eu não vou estudar, não vou prestar, porque a reprovação dói muito. Então, qual é a intenção positiva? Me preservar. Eu não quero sentir dor. E é muito sério. E eu conheço pessoas que chegaram no dia da prova e falaram: não vou, porque eu não vou passar e eu não quero me sentir mal. Olha como isso é impactante. Então, pense aí, qual que é o benefício de você pensar assim hoje? Muitas vezes a gente tem que conversar mais calmamente com a gente, às vezes nesse momento não dá. Vamos para frente, porque já passamos do horário, mas fiquem aí que vai valer a pena. Questionar as crenças. Outras perguntas. O que pensar assim? O que essa crença custou para você no passado? O que você perdeu por pensar assim? Outro ponto. O que essa crença está custando para você agora? Se você pensar assim, não vou passar por conta da idade, não vou passar porque eu não tenho tempo de estudar. O
que isso está causando para você agora? E que, se você continuar pensando assim, o que isso vai te custar no futuro? Outras perguntas. O que isso traz de bom para você agora? E o que essa crença trará de bom para você no futuro? Muitas coisas a gente pensa nesse bom como uma perspectiva positiva. Ah, o que traz de bom agora, de eu não precisar estudar, por exemplo, é eu poder descansar. Mas o que traz de bom, se eu pensar numa perspectiva ruim, que traz de bom é eu continuar no trabalho que eu estou e não ter o trabalho que eu vou ter. Então, traz de bom agora, mas eu tenho que pensar na consequência negativa daquilo que está sendo bom agora, porque se eu vincular só o prazer ao que eu penso, eu vou reforçar aquela crença. Eu tenho que pensar no que é de bom agora e na consequência ruim que isso gera. Outra pergunta. É mais importante continuar pensando assim ou você passar no concurso que você quer? E essas perguntas, algumas, pegam mais que as outras. Né? Pega mais no nosso coração. Exemplo, o que é mais chato? Estudar ou continuar vivendo assim? E aí tem uma perspectiva no livro que é a hierarquia de critérios. O que é mais importante para você? Estudar ou passar no concurso? É, é, ficar tranquilo ou passar no concurso? Então, assim, se a gente coloca... Meu cunhado, ele fala assim, meu sonho é falar inglês. Falei, e ele joga beach tênis todos os dias, faça chuva, faça sol, 7 da manhã, meio-dia, ele tá lá jogando, todos os dias. Falei assim, mas se você estudar para concurso, a quantidade de horas que você joga beach tênis, em 6 meses você vai estar falando maravilhosamente bem. Mas aí ele falou assim, não, mas aí estudar para concurso é muito chato. Ele gostou de jogar beach tênis. Então, assim, o que é mais importante para você? O que é mais chato? Ficar 2, 3 horas estudando ou continuar sem emprego, continuar no seu emprego, com seu chefe chato, ganhando mal? Então, o que essa pergunta traz é qual dentro da sua cabeça era a hierarquia de critérios? E qual é o seu critério para estudar? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de comida. Quando você vai escolher um prato, você escolhe porque é gostoso, porque é saudável, porque vai matar sua fome. Então, nos estudos, a gente também tem esse critério. A gente estuda para quê? Para aprender, para melhorar o desempenho, para passar no concurso, estuda porque é obrigado. Então, qual é o critério que a gente usa para estudar? Isso também pode demonstrar como estão suas crenças nesse processo. Outra pergunta: essa crença é verdade para todo mundo? Você conhece alguém que tem o mesmo objetivo que você e não pensa assim? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente percebe que, pô, às vezes não é todo mundo que pensa assim. Muitas vezes só a gente pensa assim. E aí, quando a gente vai investigar se existe uma única pessoa que pense diferente de mim, pode ser que isso que eu penso não seja tão verdade assim. Por exemplo, a questão da idade é complicada, né, para eu passar. Você conhece uma única pessoa, e se você for investigar, você vai ver quantas e quantas pessoas. Você conhece uma única pessoa que passou nas mesmas condições, da mesma idade que você? Então, quando você vê a quantidade de pessoas com mais idade que passaram, aí você começa a ver que essa crença pode não ser tão verdade assim. Mas por que a gente faz todas essas perguntas? Porque você pode falar assim, não, essa crença não me abala. Eu saber que outras pessoas passaram não me abala. Mas talvez outra pergunta me abale. Essa pergunta é uma estratégia de realidade. Como você sabe que isso que você acredita é verdade? Quais são as experiências ou os pensamentos que você teve que podem desmentir a sua própria crença? Vou dar um exemplo. Tudo na pegada da dieta, que eu tô nessas, mas vocês vão entender. Muitas vezes uma crença desmente a outra crença. Fui viajar e aí tinha muita opção de comida. Aí eu falei assim, ah lá, tá vendo? Não tem como emagrecer, olha o tanto de comida que tem. Aí um outro dia eu tava falando assim, gente, mas eu preciso comer, porque o meu medo vai que a comida acaba. E aí, assim, ou a comida vai acabar, ou tem excesso de comida. Qual que é a minha crença? As duas não tá dando, tá conflitante.
E muitas vezes a gente pensa assim com os estudos também. Às vezes a gente pensa uma coisa que outro pensamento desmente aquilo que a gente pensa. Eu não tenho tempo para estudar. O Instagram me rouba muito tempo. Então, eu tenho tempo para ver o Instagram e não tenho tempo para estudar. Então, não está ornando, não está combinando. Então, a gente tem que pensar nisso também, que eu acredito que desmente a outra crença. O que você diria para um amigo que está estudando e acredita nisso que você acredita? Você falaria para o seu amigo a mesma coisa que você fala para você? Ou você falaria alguma coisa diferente? O que você falaria para o seu amigo? E é importante criar uma metáfora, né? A banca é sua inimiga, o último lugar na corrida, pote de ouro ao final do ano. Se for uma metáfora ruim, que metáfora mais positiva você poderia criar? Então, metáfora, alguém criou uma metáfora ali atrás, estou tentando lembrar, depois eu vou olhar lá. Então, qual metáfora? O da banca é inimigo, os concorrentes são inimigos. Esse é o campeão de concursos. Então, que historinha você... Porque o inconsciente, ele trabalha com histórias. Então, é importante a gente ter uma metáfora positiva também. Questionou, fez todas essas perguntas, é para dar uma baladinha aí na sua crença. Depois que você percebeu assim, realmente, pode ser que não seja verdade essa bobagem que eu estou acreditando e que está me atrapalhando nos concursos. Então, dentro de você, também tem coisas positivas que você acredita. O primeiro concurso que eu prestei tinha 2 vagas. Aí eu pensava assim, uma vaga é minha. Só numa crença. Falava assim, eu vou passar em primeiro mesmo, uma vaga é minha. Eu tinha tanta certeza nisso. E aí, se você tem uma crença positiva, isso vai direcionar seus pensamentos e seus comportamentos também. Então, assim, que crenças mais positivas ajudariam você a estudar melhor? E aí, isso não vale para todo mundo. Você tem que pensar na sua forma de pensar, na sua estrutura de pensamento. Então, o que você pensaria que pode auxiliar? Que crença seria mais positiva? E aí pode pensar também, se inspirar outras pessoas, o que outras pessoas que passaram pensam que podem ajudar, que fortalecem a sua crença, que crenças positivas que você tem que contrariam as suas negativas. Então, seria o terceiro passo. E o último passo é o treino. Igual a gente treina questões, ler a lei, estudar, a gente precisa reforçar esses pensamentos. E o que seria reforçar esses pensamentos? Claro que pensar nesse processo, mas identificar comportamentos que reforçam também essas crenças mais positivas. São pequenas ações. Não, se eu estudar do jeito que vai ser a prova, eu tenho mais chance de passar. Então, qual comportamento indica isso? Vou fazer simulado no domingo na hora da prova. Eu não consigo estudar direito. Direito, né? Alguém falou aí, não consigo estudar as matérias de direito. Vou ler 10 vezes a Constituição, artigo 5º. Quero ver se eu não entendo isso. Tem uma pessoa que deu um depoimento e eu falei assim, caramba, ela é uma professora até de administração financeira e orçamentária. Ela falou assim, eu assisti 8 vezes o curso de AFO, quando eu estava estudando para concurso. Depois de assistir 8 vezes e depois provavelmente estudar muito, 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 ela virou professora de AFO. Então, assim, o entendimento também passa pela qualidade, estratégia e quantidade de estudos. Então, que pequenas ações você pode fazer para reforçar aquilo que você percebeu como crença positiva? Então, quais são os passos de crenças? Primeiro, é importante você perceber como você pensa, sair do programa e começar a perceber. Nossa, eu estava pensando isso. Nossa, eu tive esse pensamento. Isso é positivo ou isso é negativo? Isso me ajuda a passar no concurso ou me atrapalha? Ajuda eu a ter melhores comportamentos? Ajuda eu a estudar mais ou menos? E assim, por exemplo, se você pensasse que você vai passar no concurso, você estudaria mais ou menos? E se você pensasse assim, eu vou passar no concurso, se eu estudar adequadamente, você estudaria mais ou menos? Essa pergunta é muito complexa, porque assim, eu pensava assim, quando eu estudava, eu falava assim, se eu estudar, eu vou passar. Se eu estudar certinho, eu vou passar. E essa era uma crença muito forte. E o que isso fazia?
com que eu me comportasse da maneira a estudar. Por quê? Porque eu tinha a crença que eu ia passar. E essa crença, as crenças vêm em cachos. E uma crença fortalecia a outra. E eu acreditava que se eu estudasse, eu passaria. Então, eu estudava pensando que eu ia passar. Então, você acha que eu estudava mais ou menos? Porque a minha crença era, se eu estudar, eu vou passar. Eu estudava, e eu acreditava que eu ia passar. Então, eram duas crenças que me fortaleciam a estudar mais. Então, identificar, questionar as crenças, fazer essas perguntas, enfraquecer essas crenças, identificar essas crenças positivas e reforçar essas crenças positivas. E aí, ai, meu Deus, volta, volta, volta. Tirei da numa tela cheia, mas tá aqui. O último exercício é um exercício de motivação, que isso a gente chama na PNL, é um metaprograma. Então, dentro da nossa programação, ainda tem pastinhas, né? Como a gente chama de pastinhas, que são programinhas menores que vão compondo todo o seu programa. Esse metaprograma, que chama programa de dor e prazer. Então, a gente faz muita coisa ou para evitar a dor, ou em busca do prazer. Então, quando a gente pensa no nosso objetivo, como evitar que essas crenças positivas não nos causam frustração devido à expectativa de se não cumpriu. Não entendi, dá um exemplo, assim. Vou passar e não passo? É isso? Seria isso? Olha lá, crença pessoal de exatas leva vantagem em raciocínio lógico e estatístico. Vocês estão muito complexos. Deixa eu ver aqui, peraí, volta, volta. Ah, meu Deus, eu já perdi um monte aqui. Ó. Sentimento de muito estudar e não saber de nada. Ixi, já perdi um monte de mensagem. Aqui. Tá. Sair da zona de conforto. Depois da prova do TSE, não consegui retomar com a mesma animação de antes. Estou lutando para voltar. Acho que uma vaga minha. Ah, tá. Sim, mas aí existe essa frustração. E aí é a estratégia também de como lidar com a frustração. Então, assim, a crença é que eu vou passar, mas posso não passar? Então, por isso que eu acho que é importante a definição dos objetivos. Eu tenho que acreditar que eu posso passar. Só que, por exemplo, dentro do meu objetivo, eu tinha 5 anos para passar e eu ia prestar 20 concursos. Então, assim, como o Richard Bandler diz, a, a, a sua capacidade de se frustrar depende de um objetivo muito específico e muito bem definido. Então, por isso que a gente fala, presta por área e mateia vários concursos. Então, você tem que pensar que você vai passar. Mas por que você tem que passar só nesse? Então, assim, quando você assiste depoimento de aprovados, o que todos os aprovados bem-sucedidos fizeram? Reprovaram em 10 concursos e passaram em mais 20. Então, e aí pensem aí, ou se vocês quiserem colocar no chat, como que é a crença de vocês sobre reprovação? Já pensaram sobre isso? Porque na minha cabeça, eu vou falar a minha crença. A minha crença é que a reprovação faz parte da aprovação. Eu vou reprovar 10 vezes, mas depois eu vou aprovar em um monte. Então, tem isso também no mundo dos concursos. Eu achar que eu não posso reprovar. Então, você vai lidar. Não sei vocês, mas assim, depois de toda a reprovação, era 3 dias chorando todas as lágrimas. Todas. Aí eu tinha um prazo ali de 3 dias para chorar, depois eu voltava. Aí alguém falou que no TSE não voltou com a mesma animação. Só que isso faz parte. Né? Então, assim, quem presta concurso não é brincadeira, porque você tem que lidar com essa frustração de não passar. E aí que vem as estratégias, e por isso que eu acho que a PNL é tão legal, porque você vai desenvolver mais recursos para lidar com a frustração. Então, você vai estabelecer melhor seus objetivos, você vai estabelecer. Seu objetivo não deu certo, o que você vai fazer? Você vai estabelecer outro objetivo? Ou você vai entrar no luto de um ano e não vai estudar mais? Então, a PNL busca também desenvolver esses recursos. Mas a crença, ela tem que te ajudar a passar naquilo que você quer. Não passei. O que você vai fazer com isso? Um passinho a cada dia, medo de não conseguir terminar a prova.
tô cansada de reprovar. A aprovação vem. Isso. Gente, eu não sei quantos vocês reprovaram. Eu, 15, 10, sei lá. Eu também não sei quantos eu reprovei, não, mas não foram poucas, foram muitas. Só que meu planejamento era, coloca um planejamento, 10 provas. Por isso que eu falo para esse meu amigo, não preste só PF. Eu já arrumei 5 provas só no primeiro semestre desse ano para ele prestar. Por quê? Para ele ter a sensação de ser reprovado nas outras. Chegar na da PF, ele está muito melhor preparado psicologicamente também. Sabe o que eu fazia? Eu me inscrevi em provas que não eram as minhas, só para treinar meu lado emocional. E aí, assim, vocês prestam provas para treinar o lado emocional? Só para chegar lá na hora da prova e não saber o que fala a prova? Eu fazia isso, porque eu não dominava. Então, eu falei assim: o dia da prova que eu quero, eu vou focar no conteúdo e na matéria, porque eu vou estar tão treinada no emocional, na frustração, no tempo de prova, que o dia que eu chegar na prova que eu quero, eu vou focar no conteúdo. Então é importante treinar isso também. Isso, exatamente, determinação, um passinho a cada dia. Então é isso. É, aí, um exercício bom para ter motivação. Aí agora é o terceiro exercício. Para ter motivação para estudar, isso funciona muito. É o seguinte: você vai fazer uma lista do que gera dor para você hoje que te leva a estudar. O que te leva a estudar que te gera dor? Para mim era continuar, porque fazia 20 anos que eu estava na prefeitura de Campinas e eu queria. Falei, gente, não vai dar. Teve a reforma da Previdência. Falei, não vai dar para eu passar mais 20 aqui. 20 já foram muitos anos. E aí eu pensei, sou nova, quero novos ares, vou prestar outros concursos. Aí isso tudo é crença. Sou nova, vou prestar outros concursos, vou passar. Então tudo isso é crença. Se eu acreditasse, não, já faz 20 anos, vou ficar por aqui mesmo, então eu não passaria. Então a crença, ela te impulsiona, mas não necessariamente vai dar certo, porque dar certo a aprovação tem muitos elementos. Então você vai escrever tudo que te gera dor. Meu chefe, meu salário, não tem emprego, minha família, o lugar onde eu moro. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: eu moro na favela, quem mora na favela não passa em concurso. Aí ela falava assim: minha família, assim, era tanta crença, assim. Eu falava para ela, mas pega essas crenças e te impulsiona, coloca isso como uma dor que você quer para te impulsionar a estudar. Mas ela colocava como algo que impedia ela de estudar. Na lista do prazer, você vai colocar, quando você estiver lá no seu cargo, o que vai te dar prazer? Sua estabilidade, a sua tranquilidade de estar num cargo que te paga, que não vai te mandar embora, você vai ter um salário, você vai trabalhar fazendo algo que você gosta, você vai realizar um sonho, você vai ser orgulho da família, você vai poder viajar para a praia, para Paris, para onde você quiser, para Disney, sei lá. Aí você vai colocar onde você quer ir. Você vai colocar aquilo que o cargo, o prazer que vai te dar ter aquele cargo, aquele concurso. Então, você vai ter uma lista do que te causa dor e te leva a estudar e do que te dá prazer. Você vai ler essa lista, só que lembra que quando a gente utiliza as palavras, a gente cria na nossa mente. Então, no começo, você vai ler e cada elemento você vai imaginar assim. Nossa, você vai se imaginar, pô, não tenho salário, ou meu salário é muito baixo, meu chefe é muito chato. Você vai imaginar, você vai sentir, você vai criar aquela cena na sua cabeça, cria associado, pensa associado, bem grande na sua frente, bem iluminado, para gerar bem aquela sensação mesmo. E à medida que você vai fazendo isso, toda vez que você pegar a sua lista, já vai vir, e aí você vai voltar com mais motivação para estudar. Então, essa é uma estratégia de motivação para estudar. Como evitar pensamento de chegar atrasado e perder o concurso? Então, assim, primeiro entendendo como você estrutura esse pensamento. Né? Tem várias ferramentas, né? O PNL tem várias ferramentas. Mas eu já fico imaginando, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa estratégia dentro da minha cabeça, eu morro de medo de me perder e morro de medo de chegar atrasado. Então, eu tenho 5 despertadores,
eu chego 5 horas antes. Então, chegar atrasado e perder o concurso, se o concurso é às 2 da tarde, se programa para chegar às 7 da manhã. Aí em relação a... PNL tem uma questão assim, ó. Você cria uma estratégia mental para aquele pensamento. Se aquela estratégia mental te confortou, então, beleza. Se você continua pensando que aquilo vai acontecer, aí você precisa criar novas estratégias. Mas, geralmente, tá, e se isso acontecer? Não, se isso acontecer, eu vou fazer isso, isso, isso. Para a PNL fala assim, ó, qual que é o grande lance? Você ter opções. A PNL falou assim, ó, se você tem uma opção, você não tem nenhuma. Se você tem 2 opções, você tem um dilema. Se você tem 3 opções, você tem escolha. Para a PNL, o que é importante é você conseguir criar escolhas. Como você cria melhores pensamentos? Desenvolvendo melhor os seus pensamentos. Isso pensando numa perspectiva da estrutura do pensamento. Então, quando a gente pensa na PNL, a gente pensa no desenvolvimento. Aí, do dia para a noite, você vai ter melhores pensamentos? Não. Isso que a PNL traz. Por isso que a PNL, ela, assim, a raiz mesmo, PNL da base, ela é meio contra usar a PNL para vender essas ilusões. Porque o que é a base da PNL? É você entender a estrutura dos seus pensamentos e para você sair do estado atual para o estado desejado, você tem recursos para enfrentar os problemas. Então, qual que é a base da PNL? Entender seus pensamentos e desenvolver os recursos para você ter mais opções e atingir os objetivos. Essa é a base da PNL. Vai ser uma mágica? Não, você vai ter várias ferramentas, mas vai ser uma mágica. Eu me distraí na parte da dor. A parte da dor é o seguinte: responda e faça uma lista daquilo que te causa dor e qual é o motivo de você estudar? O que te leva a estudar? Então, assim, dor. O meu chefe chato, não tem emprego, morar onde eu moro. O que te causa dor que te leva a estudar? O que te motiva a estudar, que hoje é uma dor. E se você passar no concurso, isso vai minimizar ou acabar com essa dor. Então, toda vez que você pensar nessa dor, é para isso te motivar a estudar ou estudar mais. Então, você tem essa lista da dor. Tem gente que fala assim: ah, não, a pessoa pensa na dor, a dor é muito maior do que o prazer. Tem alguns especialistas de PNL que vão dizer o seguinte: que as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que têm tanto essa direção de evitar a dor e buscar o prazer ao mesmo tempo. Tem gente que vai falar assim: pensa naquilo que te faz mal, que isso vai te motivar a estudar. Na perspectiva desses autores, né, tem um cara que chama Steve Andreas, nunca sei falar o nome dele. Ele demonstra que as pessoas que têm mais sucesso na motivação são as pessoas que têm essas duas estruturas andando juntas. Tanto pensam naquilo que elas querem se afastar, na dor que elas querem se afastar, quanto no prazer que elas buscam quando elas fazem alguma coisa. A Adriana fala assim: eu vejo o mapa antes e planejo como chegar. E aí, quando eu ando com meu marido, eu tenho que ser navegadora, porque meu pânico de me perder é tanto que eu desenvolvi alguma habilidade aí para não me perder. O que fazer depois de identificar o problema, a dor? Então, depois que você identificar o problema, a dor, você vai listar. E toda vez que você se desanimar, porque não precisa ficar pensando nisso, mas quando você desanimar de estudar, pensa: se eu não estudar, eu vou continuar vivendo essa dor, essa dor, essa dor, essa dor. Se ficar bom para você, tudo bem, mas o objetivo é que quando você sentir essa dor, isso te motive a estudar. Tudo bem? Eu fiz a lista, show, ficou enorme. Então, o prazer é o próprio objetivo. Então, depende do que você colocou como objetivo. Então, o objetivo, na verdade, seriam os meta-objetivos. Por exemplo, quando eu passar no concurso que eu quero, eu vou poder pagar uma viagem para toda a minha família para a praia. Eu vou poder mudar de casa, eu vou poder mudar, comprar um apartamento, eu vou poder ter estabilidade, eu vou poder não precisar fazer conta todo mês. Então, é um prazer que você vai ter, que hoje é o seu meta-objetivo. Seu objetivo é passar no concurso tal.
muito relacionado ao prazer estão seus meta-objetivos. Estabilidade, ter salário, ter prazer no trabalho, etc, etc. Beleza? A dor é o trampolim de sucesso. Essa é uma crença. Já ouviram a crença? A gente só aprende pela dor? Já ouviram essa crença? Isso é uma crença. Quem disse que a gente só aprende pela dor? Tem muita gente que aprende pelo prazer. Então, isso são crenças. Então, o que eu quis compartilhar? Eu acho que fica gravado. Se vocês precisarem, podem assistir de novo. E também o material vou deixar disponível para o pessoal colocar aí para vocês. Primeiro, entender que a gente tem essa estrutura de pensamento. Então, nem todos os pensamentos são só o conteúdo. A gente organiza as experiências através de sons, imagens, sensações, e a gente vai chegando a conclusões sobre essa experiência. Isso é nossa programação mental. Essa nossa programação vai orientando a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente vai agindo pelo mundo. Isso gera um impacto nos nossos comportamentos. Qual é o principal comportamento dos concursos? Estudar. Então, para a gente, e não adianta assim, aí pode ser crença, não pode não ser crença, mas só vai passar quem tiver estudado e acertar as questões da prova. Então, não adianta achar que vai acertar questões da prova sem estudar. Então, estudar é muito importante. E estudar é um comportamento. Só que esse comportamento, ele depende muito da nossa programação mental. Então, primeira coisa, definir de maneira clara o seu objetivo. Então, por exemplo, se eu não passar nessa prova, o mundo acabou para mim. Mas será que é só uma prova? Se você definir uma área, se você tiver 20 provas, e das 20 provas você passar em uma, tudo bem? Então, é essa perspectiva que a gente tem que dar. Mas não tem 20 provas para eu prestar. Um dia uma amiga minha falou assim, não tem 20 provas para eu prestar. Aí eu falei assim, mas você quer prestar a prova onde? Não, eu quero prestar a prova só na minha cidade. Então, aí realmente fica mais complicado, mas dentro da cidade tinha prefeitura, câmara, tinha um hospital que era uma autarquia, tinha empresa de água, tinha empresa de não sei o que lá, de internet. Então, assim, pelo menos 5 tinha para o cargo que ela queria procuradora. 5 tinha. Então, assim, dependendo do seu objetivo, você amplia o leque ou reduz o leque. Aprende pela dor. Então, entender o pensamento. Outro passo, você definir bem o seu objetivo, estruturar seu objetivo. Definir o objetivo, identificar por que não passei ainda, o que me impede de passar, porque às vezes por que não passou ainda? Porque concurso, e aí é uma crença, mas é uma crença bem baseada, que você demora um tempo para aprender os conteúdos, certo? Então, tudo bem. Vamos supor que você fale que é 3 meses, ok. Hoje, concurso é muito difícil. Hoje, você tem concursos básicos com 16 disciplinas e que pedem tudo das 16 disciplinas. Então, está cada dia mais desafiador passar em concurso, mas impossível não é. Tanto é que todo dia tem gente passando aí. Aí, o que você vai perceber? Que algumas crenças que você tem impactam na forma como você estuda, na forma como você lida com os estudos e com os concursos. Essas crenças te atrapalham e você pode chegar à conclusão que as crenças que eu tenho me atrapalham um pouquinho e eu vou continuar fazendo do meu jeito, ok. Mas algumas pessoas têm crenças que atrapalham bastante e aí podem pensar e questionar essa crença e tentar lidar melhor com essa crença. E o último exercício é um exercício de motivação, porque é o que eu falo assim, tem gente que fala assim, disciplina é mais importante que a motivação, porque a motivação acaba e a disciplina não sei o quê. Não, porque tem que ter motivação, porque se não tiver motivação, porque só disciplina é chata. Eu já defendo que você tem que ter disciplina, motivação, ter religião, rezar para alguém, pedir, fazer promessa, dar 3 pulinhos. Eu já defendo que tudo que você puder usar, que você acreditar, se é disciplina, se é motivação, tudo que você puder usar para passar no concurso tem que utilizar. Então, esse é um exercício de motivação que vai mexer com essa estrutura de pensamento e com esse metaprograma de dor e prazer. Tudo bem? Dúvidas, comentários finais? Nossa, gente, passamos bastante do... Mas eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês. Não sei se ficou algum comentário que eu deixei pular aqui. Se ficou, me avisem. Eu estou à disposição de vocês
sugestão, façam os exercícios e depois me contem como foi, tudo bem? E, com certeza, desejo que vocês sejam aprovados e aprovadas aí no concurso que vocês querem, que tem aquele concurso que a gente mais quer do nosso coração, né? Mas que vocês tenham as opções de prestarem mais concursos. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima e a gente se encontra. Obrigada pela presença e pelos comentários. Tchau, tchau.